quando a gente pensa na modernidade literária e na modernidade artística, mais especificamente no modernismo literário e artístico, a gente sempre tem que ter em vista que existem dois grandes temas que vão ser fundamentais para que a gente entenda as produções associadas ali a esse período da modernidade emergente e etc. O primeiro desses temas, segundo figuras como por exemplo lá o Marshall Berman e etc., é justamente a relação do homem com os centros urbanos. Por quê? Sobretudo em Paris, ali na França, a partir dos anos de 1850, né, da década de 50 do século XIX, começou a haver um processo de urbanização acelerada. E justamente por conta disso, o estilo de vida das pessoas que ali moravam começou a mudar drasticamente. E daí a gente tem que se lembrar que a França sempre foi um lugar referencial em se tratando não apenas da Europa, mas mesmo das Américas de modo geral. E daí, quando a gente pensa nesse primeiro momento, nessa primeira tônica que vai movimentar as produções literárias daquele período, a gente, que é a relação do homem com a cidade, com o centro urbano que estava ali começando a se consolidar, a gente sempre tem que se lembrar que, se por um lado os grandes centros urbanos ofereciam toda aquela, enfim, toda aquela ânsia pelo novo, toda aquela ânsia pela novidade e toda aquela possibilidade de se observar aquilo que a gente conhece hoje em dia como multidão, mas que na época não era tão grande assim. Enfim, se por um lado a cidade oferecia essa contemplação maior ao poeta, ao artista, ao escritor, por outro lado a gente tem que lembrar que a urbanização pressupõe um processo de exclusão social, um processo que leva à pobreza, que leva à miséria e etc. Então, essa relação entre o homem e a cidade foi uma relação que desde o início se estabeleceu de modo tensivo. Existe uma tensão que aproxima e repele o homem desses grandes centros urbanos. E daí eu não consigo pensar em uma obra que melhor traduza isso do que a obra do Baudelaire. Por exemplo, aqui, As Flores do Mal, que é, como vocês devem saber, o meu livro de poemas preferidos, que foi publicado em 1857 e que já traz, em algumas de suas seções, toda essa problemática da relação tensiva entre o homem e o espaço urbano, mas isso acaba sendo potencializado aqui no Pequenos Poemas em Prosa, também conhecido como Esplêndido Paris, que é um livro de poemas também do Baudelaire, publicado em 1869. Mas por outro lado, então, esse é o primeiro tema a partir do qual a gente pode pensar o desenvolvimento do modernismo dentro da literatura e dentro da arte de modo geral. Por outro lado, existe um segundo tema que na verdade é consequência deste primeiro, porque por conta dessa mudança geográfica mesmo que passou a acontecer, né, por conta desse processo de urbanização, a relação das pessoas com o tempo mudou. Porque se a gente for parar para pensar, se antes uma pessoa levava, sei lá eu, 7 horas para poder ir de carroça de um lugar para o outro, com esse processo de urbanização e, consequentemente, com todo o processo de industrialização que passou a ser atrelado a essa urbanização constante, surgem, por exemplo, os primeiros automóveis a vapor e esse tipo de coisa, e daí então as pessoas começaram a fazer as coisas mais rápido. E isso, em um primeiro momento, foi uma coisa muito boa, mas, sobretudo nos meios artísticos, começou a se olhar com muita desconfiança para essa aceleração do tempo. Quem vai falar muito sobre isso é o nosso amigo Otávio Paz aqui nos Filhos do Barro. Vocês sabem que sempre quando eu estou pensando aqui em livros teóricos para poder, enfim, embasar as minhas leituras, sobretudo aquelas que tratam de livros do modernismo, eu recorro aqui a Otávio Paz, porque na minha opinião esse daqui é um livro incontornável quando se trata dessa questão. E aqui neste livro, o Paz ele vai tratar basicamente dessa ideia de que durante a modernidade, sobretudo durante o modernismo, porque
Dizer modernismo não é dizer modernidade, ainda que todo modernista seja um sujeito moderno. Aqui neste livro, então, o Otávio Paz ele defende que a grande questão para o modernismo é a relação do homem com o tempo. E eu tenho uma tendência muito grande em concordar com ele, porque se a gente pensa, por exemplo, nos 4 grandes romances da modernidade, a gente tem, por exemplo, lá, publicados entre 1913 e 1927, o Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. Quando a gente pensa nesse mesmo período, em 1922, o James Joyce publica aqui Ulisses, que também é um romance sobre o tempo, que afinal de contas esse calhamaço aqui se passa em um único dia. Então você tem toda uma relação ali desse sujeito com o tempo, ainda que não seja posta de maneira tão explícita quanto o é, por exemplo, lá no Em Busca do Tempo Perdido. Em 1924, a gente tem a publicação da Montanha Mágica do Thomas Mann, e como eu defendi naquela minha série de vídeos sobre este livro aqui, caso você não tenha visto, eu vou deixar o link para a playlist lá embaixo. Como eu defendi naquela série de vídeos, esse daqui é aquilo que a gente pode chamar de Zeitroman, ou seja, é um romance sobre o tempo. O tempo é que vai movimentar toda a engrenagem narrativa que a gente observa aqui neste romance do Thomas Mann. Em 1925, fechando esse primeiro momento de efervescência modernista, a gente tem aqui o Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, que também trata de uma maneira muito interessante sobre a relação entre o ser humano e o tempo. E é claro que só em obras da Virginia Woolf a gente teria outros exemplos para poder trazer aqui, mas eu resolvi trazer apenas o Mrs. Dalloway porque acredito eu que ele seja o livro mais representativo dessa autora em se tratando dessa problemática do tempo. Pois bem, então não sei se você percebe, mas as ânsias modernistas surgiram primeiramente durante o período ali do entreguerras na Europa. Porque, afinal de contas, durante este período, o ser humano começou a perceber que aquele processo de industrialização, toda aquela tecnologia que ele havia desenvolvido, estava tendo consequências devastadoras, porque afinal de contas, durante a Primeira Guerra Mundial ali, você teve um verdadeiro massacre em vários lugares, e isso por conta desse acesso a novas tecnologias que se tinha naquela época. Então, a relação do ser humano com o seu tempo, que já era uma coisa muito tensiva, se torna ainda mais tensa. Então, quando você pensa lá em livros como O Em Busca do Tempo Perdido, você tem aquela ideia de que é preciso fazer literatura, é preciso fazer algum tipo de arte para poder preservar as coisas, porque o tempo é aquilo que corrói, o tempo é aquilo que destrói tudo o que toca, né? A exemplo lá do Cronos da mitologia grega, o tempo ele engole e some, desaparece com todas as coisas. Muito bem, então veja que aqui eu estou falando em termos de Europa, mas o modernismo ele não aconteceu apenas na Europa. O modernismo também aconteceu aqui no Brasil e aconteceu nos Estados Unidos, enfim, e adjacências ali. Na Argentina também, mais ou menos ali ao mesmo tempo que no Brasil. Nos demais países da América Latina aconteceu um pouquinho mais para frente, a partir dos anos, no finalzinho dos anos 50, início dos anos 60, e daí você tem aquela ideia do boom latino-americano, sobre o qual eu vou falar ainda mais para frente, para poder depois fazer os meus vídeos sobre o Lau Harasca e os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Mas enfim, e daí quando a gente pensa lá na modernidade dos Estados Unidos, tem um livro que é consenso geral entre público e crítica, que pode ser o mais representativo de todo esse período. E acredito eu que este livro ele demonstre muito bem essas duas vertentes que a gente teve aqui, porque ele trata da relação do homem com o seu meio, ainda que não seja um meio predominantemente urbano, mas ainda assim é um meio que já prevê um processo lento e gradativo de urbanização. Mas por outro lado, este livro aqui, sobre o qual nós vamos falar hoje, ele também aponta para a relação entre
o ser humano entre o homem e o tempo. E talvez seja essa ideia da relação do homem com o tempo que movimente todas as engrenagens aqui do Som e a Fúria, do William Faulkner. Então, eu diria que a gente poderia pensar nesse livro também como uma espécie de Zeitroman, ainda que não que esse livro aqui ele seja grandioso, mas em outro sentido que não quando comparado lá, por exemplo, a Montanha Mágica, em que o tempo ele de fato está por trás de todas as organizações que a gente vai observar naquele livro. Isso acontece, ainda que em menor escala, aqui no Som e a Fúria. E no vídeo de hoje eu vou tentar falar um pouquinho sobre este livro do William Faulkner. Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre o Som e a Fúria do Sr. William Faulkner. Prevendo que este vídeo será um vídeo muito complicado de se fazer, eu peguei aqui as anotações que eu fui fazendo para poder escrever o meu texto aqui sobre este livro, e daí eu vou ir meio que me orientando por elas. Então, pensando nisso, eu resolvi dividir este vídeo em duas partes, ainda que eu não saiba se essa divisão vai acontecer literalmente. Mas o fato é que, pelo menos em teoria, esse vídeo terá dois momentos. O primeiro desses momentos será o momento mais expositivo, ainda que haja, neste primeiro momento, um esboço de análise. E o segundo momento será um momento mais analítico, que, por ser analítico, pressupõe alguma exposição. Então veja que apesar de separados, esses dois momentos vão acabar se influenciando mutuamente. Pois bem, então O Som e a Fúria ele é um livro que foi publicado pela primeira vez em 1929 e ele se insere em uma modernidade literária que remonta a nomes como do James Joyce, da Virginia Woolf, do Thomas Mann, do Marcel Proust, como eu falei aqui no início desse vídeo, que são autores com quem, como se verá mais pra frente nesse vídeo que você está vendo, o Faulkner vai acabar estabelecendo uma relação estética e temática. Quando a gente pensa nessa relação estética, nós temos que ter em vista que o Som e a Fúria se utiliza de uma das principais técnicas modernistas, que é o fluxo de consciência, que acaba se tornando uma coisa um pouco problemática quando a gente pensa na utilização dessa técnica pelo Faulkner aqui, porque o volume de eventos que estão pulverizados aqui neste enredo é muito grande. Acontece uma série de coisas aqui em O Som e a Fúria, e justamente por conta disso, a gente sempre tem que ter em vista até que ponto funciona ou não a utilização do fluxo de consciência aqui. E acredito eu que o autor, sabendo disso, tem um determinado momento em que a gente observa uma mudança e daí o fluxo de consciência acaba se concentrando em apenas algumas partes específicas do livro. Para você aí que já leu o romance, você sabe muito bem do que eu estou falando. Essa aproximação entre o Faulkner e aqueles outros grandes nomes da modernidade literária também acontece de um segundo ponto de vista, que é temático, porque aqui em O Som e a Fúria, como eu disse no início desse vídeo, a questão temporal vai estar apresentada e, mais do que isso, a gente vai entrar em contato aqui com a questão temporal e haverá toda uma discussão sobre como ela aponta para a decadência, que por sua vez se liga a todo aquele conflito entre o ser humano e a realidade social na qual ele está inserido. Então, justamente por conta disso, acredito que este livro aqui ele seja extremamente significativo para pensar na modernidade literária, uma vez que ele congrega em si esses dois grandes temas daquele período. Portanto, trata-se aqui de um romance em que o autor não inaugura
absolutamente nada, ele se utiliza tanto de técnicas quanto de temas que já estavam em voga naquele período, mas, por outro lado, o que ele faz aqui é radicalizar alguns dos procedimentos utilizados pelos modernistas, e é justamente por conta disso, é justamente disso que advém toda a grandiosidade deste romance. Pois bem, o livro fala basicamente, e aqui eu tentarei tecer alguns comentários sem dar nenhum tipo de spoiler, então fique tranquila, essa questão do spoiler vai vir apenas no segundo momento deste vídeo, mas enfim, o Som e a Fúria fala basicamente do declínio moral, econômico e material da família Compson, que é uma família ali aristocrática do sul dos Estados Unidos. E justamente por conta disso, o declínio dessa família reflete todo o declínio que a gente observa nos estados do sul daquele país no período posterior à Guerra Civil, com, por exemplo, a abolição do trabalho servil. Então, essa família Compson aqui, ela vai ilustrar toda a desagregação social da aristocracia norte-americana, e ela é formada então pela Caroline, que é a mãe. Essa mãe, ela é uma senhora que ou ela vive doente ou ela é hipocondríaca, e daí a gente não consegue diferenciar muito bem isso, e justamente por conta dessa sua condição doentio, ela acaba sendo totalmente distante dos filhos. Então ela aparece vez ou outra e as ações dela não são lá essenciais para o andamento da narrativa. Por outro lado, nós temos o Jason, que é o pai. E esse pai, ele vai se afundando cada vez mais no alcoolismo e ele se mostra totalmente descrente quanto àqueles antigos valores relacionados às tradições do sul dos Estados Unidos. Daí nós temos o primogênito aqui do casal, que é o Quentin. Ele é o filho mais inteligente da família Compson. E justamente por conta dessa inteligência desse rapaz, a família vendeu parte ali de suas terras para poder pagar os estudos deste rapaz em Harvard, e justamente por isso a família deposita nele toda aquela esperança para que exista uma recuperação econômica no futuro. Esse rapaz, o Quentin, ele é muito apegado aos valores tradicionais e familiares e é extremamente ligado à irmã dele, que é a Candace. E a relação que se estabelece entre os dois é uma relação que beira mesmo o incestuoso. Essas duas características, o apego dele à tradição e a relação dele, que é uma relação obsessiva com a irmã, essas duas características fazem com que ele tenha uma série de problemas de ordem emocional, uma série de problemas de ordem psicológica mesmo, que vão acabar afetando em muito a história que está sendo narrada aqui. E daí você vai ter que ler o romance para saber exatamente o porquê que essas duas características acabam afetando a estrutura do romance. E depois nós temos lá a já citada Candace, que vai ser chamada aqui de Caddy em vários momentos. A Candace é, sem sombra de dúvidas, a personagem central de todo o romance, porque é a partir dela que se desenvolvem todas as relações que acontecem, que são estabelecidas entre os outros personagens. Então, só que por outro lado, por ela ter uma vida muito agitada, digamos assim, ela não corresponde àqueles ideais de comportamento de uma moça naquela época, e justamente por conta disso ela acaba se tornando um fardo, uma vergonha para a família Compson. E falando em vergonha da família, nós temos que falar também do Benjamin. O Benjamin, ele tem algum tipo de comprometimento cognitivo que nunca chega a ser esclarecido. E isso acaba fazendo com que ele haja como uma criança de 3 anos, apesar de estar completando 33 aqui quando a narrativa se estabelece. Por sinal, uma coisa muito importante a ser dita é que grande parte das ações aqui ocorridas neste, ou pelo menos o presente dessa narrativa aqui, se passa ali durante o final de semana do feriado de Páscoa, e isso vai ser uma coisa muito importante aqui
para o andamento da narrativa, mas eu vou falar um pouquinho disso no final deste vídeo. Pois bem, o Benjamin, então, por conta desse comprometimento cognitivo, ele acaba agindo como uma criança de 3 anos, apesar de estar completando 33 quando a narrativa se inicia. E daí, por conta de toda a cultura daquela época ali no sul dos Estados Unidos, o Benjamin acaba sendo outro motivo de vergonha para a família Compson, porque afinal de contas ele não era física e mentalmente capaz de fazer nada, uma vez que ele tinha lá os seus comprometimentos. E justamente por conta disso, existe uma proximidade muito grande entre o Benjamin e a Candace, porque ambos são ali as ovelhas negras deste rebanho, e justamente por conta disso, por conta dessa proximidade entre ambos, o Benjamin vê na irmã, na Candace, uma figura materna realmente significativa, porque afinal de contas essa moça é o único membro da família que não o despreza. Para além da Candace, outro membro outro personagem aqui desse romance que também trata o Benjamin com relativo respeito é a empregada aqui da casa, que é a Dilce. Mas enfim, e daí nós temos lá o filho, o terceiro filho, que é o Jason. O Jason é uma figura extremamente ressentida, porque ele acredita que ele não teve as mesmas oportunidades para crescer na vida que os irmãos mais velhos tiveram. Isso acaba fazendo com que ele seja uma pessoa extremamente amarga, racista, misógina e detestável em todos os sentidos dessa palavra. Eu simplesmente não conheço ninguém que tenha olhado com certa simpatia para este rapaz, ainda que eu reconheça que talvez ele seja um dos personagens mais complexos, não apenas deste romance, mas de toda a prosa de língua inglesa de uma maneira geral. Pois bem, e daí o último membro da família Compson é a Quentin, que é filha da Candace, e quando a narrativa aqui começa, ela está lá com os seus 17 anos e tem um relacionamento extremamente conflituoso com o Jason, né, que é lá o tio dela, porque ela tem o mesmo tipo de vida libertina que a mãe levava. Além disso, além desses personagens da família Compson, nós temos também a já citada Dilsey, que é a empregada negra da família e que acaba sendo o contraponto exato dos Compsons, porque ela é extremamente bem estruturada, correta do ponto de vista moral, e ela vai agregar todos aqueles valores que a gente não observa na família principal aqui deste romance. Então, basicamente, o rol de personagens que a gente vai observar aqui neste livro, evidentemente que existem aqui alguns outros, mas os principais, a espinha dorsal do romance, são esses personagens que eu acabei de citar para vocês. Pois bem, O Som e a Fúria é um romance que se divide em 4 partes, e cada uma delas é narrada por um personagem, por um membro da família Compson, com exceção da última, em que aparece um narrador onisciente em terceira pessoa. E daí, para além dessas 4 partes aqui do livro, em 1945, William Faulkner escreveu um apêndice em que ele elabora toda a genealogia da família Compson e também nos diz qual foi o futuro de cada um desses personagens. E daí, toda essa ruína familiar que a gente acompanha aqui vai aparecer ao longo de todo o romance. Seja de maneira direta, seja de maneira simbólica. E talvez o principal símbolo dessa ruína familiar seja justamente a imagem de uma carroça que vai aparecer aqui constantemente. E essa carroça, então, que está ali caindo aos pedaços, ela seria justamente o símbolo dessa família que enfrenta no presente a corrosão de todos aqueles prestígios que ela havia conseguido no passado. Com isso, evidentemente, cria-se toda uma tensão entre o passado e o presente, e uma tensão entre o indivíduo, esses personagens aqui, e a sociedade na qual eles estão inseridos. E é justamente por isso que talvez o tema central deste romance seja a obsessão ou as obsessões desses personagens, uns com os outros e com este passado glorioso que a família
acabou vendo se pulverizar ao longo do tempo. E daí, como eu falei para vocês então, apenas as 3 primeiras partes são narradas por alguns desses personagens, o que significa que vai ser a partir da subjetividade de cada um deles que a gente vai acompanhar essa história. E é por isso que o nível de dificuldade do livro vai variando da dificuldade do primeiro capítulo, que é narrado pelo Benjamin, que por conta lá do seu comprometimento cognitivo, acaba dificultando um pouco aqui a nossa vida enquanto leitores, até chegar lá a relativa facilidade que a gente encontra no capítulo 4 e no apêndice, que expõe de maneira assim clara e objetiva tudo aquilo que nos foi narrado. Portanto, não desista de ler no início, porque tudo aquilo que você não entender logo nos primeiros capítulos vai ficando cada vez mais claro, sobretudo a partir da segunda metade do livro. Então, persista, porque este livro aqui é aquele tipo de livro cuja leitura vale a pena. Todo o esforço que você fizer para ler este romance vai ser recompensado no final. E daí, sobre toda essa questão da estrutura geral do romance, o tradutor aqui, que é quem assina também o pós-fácil, ele diz o seguinte na página 357 aqui desta minha edição. A estrutura geral de O Som e a Fúria segue da obscuridade para a clareza. Cada seção do romance é menos complexa do que a anterior. Assim, ao mesmo tempo que os fatos da trama vão se esclarecendo, o texto se torna mais límpido. Portanto, não desista, persevere. E daí, sobre essa questão da dificuldade, eu acho que vale aqui alguns esclarecimentos, algumas observações que eu fui fazendo ao longo da minha leitura, porque, como todo grande exemplo da literatura modernista, O Som e a Fúria, ele vai apresentar certa dificuldade ao leitor, porque ele desestabiliza aquelas categorias narrativas e exigem de nós uma participação mais ativa na construção de sentido. Então ele não entrega pronto pra gente quem está narrando, quais são os personagens, qual é o espaço, qual é o tempo, qual é a perspectiva a partir da qual aquilo está sendo narrado. Enfim, tudo isso acaba sendo pulverizado e daí cabe a nós, enquanto leitores, construir o sentido daquilo que a gente está lendo. Então, no caso daqui de O Som e a Fúria, todos esses elementos que contribuem para a dificuldade da nossa leitura se apresentam no nível sintático e gramatical, quando a gente pensa, por exemplo, no uso de elipses. Daí, para você que não se lembra, a elipse é a supressão de um determinado termo de uma oração. E essas elipses, que vão ser constantes aqui em O Som e a Fúria, geram, primeiro, a justaposição de imagens. Segundo, uma velocidade da transição de cenas, que é realmente algo esperado de um texto que se utiliza do fluxo de consciência. Então, nesse sentido, este texto aqui se assemelha bastante lá ao Mrs. Dalloway. Pensando ainda neste nível mais gramatical e sintático, existe uma dificuldade nessa leitura por conta também do uso excessivo de metáforas e de símbolos ao longo de toda a narrativa, o que acaba gerando um texto extremamente alusivo em vários pontos. E daí, pensando nessa questão gramatical ainda, nós não podemos nos esquecer o seguinte, da indefinição dos pronomes. E daí, quando você lê um livro como esse, não tem como não se lembrar, por exemplo, lá dos 100 Anos de Solidão, do nosso amigo Gabriel Garcia Marques, porque neste romance do Gabriel Garcia Marques também você tem essa indefinição dos pronomes. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, você tem aqui em O Som e a Fúria vários personagens que têm o mesmo nome, que trocam de nome ao longo da narrativa e por aí vai. Isso acaba gerando uma confusão no leitor, porque você não sabe qual é o referencial de um determinado pronome. Então, quando você vê a palavra, você vê o nome aqui, por exemplo, Quentin, você não sabe a quem ele está se referindo. Quando você vê o nome Jason, você não sabe a quem ele está se referindo. Quando você vê o nome Benjamin, você não sabe a quem ele está se referindo no começo. Quando você vê o nome Mauri, a mesma coisa. Então veja que tudo isso gera e evidentemente
essa indeterminação dos pronomes acontece também em outros níveis, no nível mesmo sintático da organização das orações, e tudo isso acaba se mostrando uma verdadeira dificuldade aqui ao leitor. E daí quando a gente pensa, isso pensando no nível gramatical. Quando a gente pensa no nível estilístico, você tem, por exemplo, estilístico e narrativo, você tem, por exemplo, vários detalhes que são omitidos, você tem sentenças que são muito longas e se encadeiam de modo pouco convencional, você tem o uso do sentido conotativo ao invés do uso do sentido denotativo, quando você espera o contrário. Você tem aqui o excesso de adjetivos em algumas partes. Você tem as descrições que são entrecortadas em alguns desses capítulos. E você tem também, pensando neste nível mais estilístico e narrativo, você tem a ambiguidade de alguns desses discursos. Na verdade, se você for parar para pensar, todos os discursos aqui inseridos em O Som e a Fúria são discursos ambíguos, são discursos pouco claros, apesar de alguns deles serem construídos de maneira extremamente objetiva. Muito bem, e daí quando a gente pensa no nível estético mesmo, essa dificuldade de leitura acontece primeiro por conta do embaralhamento temporal, que aparece, por exemplo, quando a gente pensa no uso de recuos e avanços temporais, e em todos aqueles momentos em que esses personagens aqui se referem a alguma coisa que só vai aparecer muito adiante na narrativa. Então esse é aquele tipo de livro que demanda anotações e demanda atenção do leitor. Pensando ainda neste nível mais estético, a gente tem que pensar que essa dificuldade aparece também por conta do caráter circular da narrativa, no sentido em que cada parte aqui deste livro funciona como um ciclo que reorganiza todas aquelas informações que nós já temos sobre o enredo. Então, cada capítulo vai ressignificar os capítulos anteriores. E isso, evidentemente, também acaba esbarrando na questão da fragmentação da narrativa, que é algo do nível estético que também impõe certa dificuldade ao leitor, mas talvez a principal dificuldade advenha por conta do recurso da memória aliado à questão do fluxo de consciência, que nada mais é do que essa exposição de todo aquele processo de pensamentos de um determinado personagem, e isso acaba gerando, dentre outras coisas, o abandono de um tempo cronológico, a mistura de dados que são objetivos e subjetivos e um excesso de associações de ideias que causa essas indas e vindas temporais, dentre várias outras coisas. A partir de Sartóris, que é um romance que foi publicado no mesmo ano aqui do Som e a Fúria, ou seja, em 1929, William Faulkner fez do sul dos Estados Unidos um ambiente de extrema importância para o desenrolar de suas narrativas, porque afinal de contas, os personagens que povoam as obras desse autor aqui agem da maneira como agem, justamente por estarem inseridos no ambiente sulista. E para poder ambientar essas suas narrativas, ele acaba criando aí esse condado de Yoknapatawpha, que tem até mapa, eu vou deixar uma imagem do mapa aqui na tela para você ver. E esse condado, ele é ao mesmo tempo um lugar literário, porque afinal de contas ele foi uma criação do Faulkner, mas ele também é um lugar geográfico, porque ele corresponde geograficamente ao estado do Mississippi. Então, por meio da construção, por meio da criação desse condado, o que o Faulkner procura é justamente descrever esse declínio das famílias pertencentes à aristocracia sulista. E esse declínio aconteceu principalmente porque os estados do sul, né, daquele país, os estados do sul, eles dependiam da mão de obra escrava para poder manter ali o seu poder econômico, que era basicamente rural. Então a economia do sul dos Estados Unidos é uma economia pautada ali nas atividades rurais e semelhantes. Pois bem, com o fim com o fim da Guerra Civil Americana, que aconteceu entre 1861 e 1865, se não me engano, os estados do norte ganharam ali toda essa guerra civil, e com isso
aboliram todo o processo de escravidão, aboliram o trabalho servil nos Estados Unidos, e isso acabou exigindo uma industrialização que não pôde se realizar naquele momento no sul daquele país. E é justamente por conta disso que os personagens aqui deste romance, os personagens aqui do Som e a Fúria, possuem uma relação quase que obsessiva mesmo, como eu já disse para vocês, com esse passado aristocrático e patriarcal, e é daí que vem a principal importância da personagem Candace aqui, que é a segunda filha dos Compsons. O problema é que, enquanto o passado é voltado a esse poderio aristocrático, o presente é marcado por mudanças sociais que não deixam espaço para todas aquelas tradições que eles, às quais eles estavam acostumados no passado, e é justamente disso que advém todo o conflito que a gente vai acompanhar aqui ao longo dessa narrativa, ao longo deste romance. Pois bem, é por toda essa ambientação que a obra do Faulkner foi sendo aos poucos relacionada com aquilo que a gente conhece como gótico sulista, que troca toda a questão sobrenatural que a gente observa no gótico europeu pela preocupação com as tensões sociais do sul dos Estados Unidos, mostrando, digamos, o lado grotesco da vida real. E se por um lado essa aproximação é interessante porque ela vai categorizar o Faulkner como um autor sulista em suas particularidades e peculiaridades, por outro lado, essa aproximação ela pode ser um pouco limitadora, sobretudo em se tratando de um autor tão reconhecido como é o caso aqui. Mas aí, pensando nesse segundo ponto, a gente tem que pensar também nas várias filiações que foram sendo construídas, sobretudo a partir do momento de consolidação da crítica especializada na obra do Faulkner, e talvez a filiação mais imediata seja aquela que relacione aqui o Som e a Fúria com o Macbeth, que é uma das grandes peças lá do Shakespeare, e essa relação entre esses dois textos se estabeleceu em primeiro lugar, em um primeiro momento, porque Som e a Fúria na verdade, faz referência aqui a um dos momentos dessa peça shakespeariana que se encontra justamente no ato 5, cena 5, em que o Macbeth diz o seguinte: amanhã, amanhã e ainda amanhã. Arrastam nesse passo o dia a dia até o fim do tempo pré-notado. E todo ontem conduziu os tolos à via em pó da morte. Apaga a vela. A vida é só uma sombra. Um mau ator que grita e se debate pelo palco e depois é esquecido. É uma história que conta o idiota, toda som e fúria, sem querer dizer nada. Então veja que aqui você tem uma relação direta entre o título do romance do Faulkner e esse trecho aqui de Macbeth, mas você também tem alguns dados que foram sendo, enfim, e que são de conhecimento geral hoje em dia. Por exemplo, a vida é uma história que conta o idiota, daí você se lembra lá do Benjamin. Há um trecho aqui que diz que a vida é só uma sombra. E daí você se lembra, por exemplo, que o Quentin ele é uma figura extremamente sombria vagando ali pelos campos de Harvard e esse tipo de coisa. E daí no finzinho você tem que a vida é uma história que conta um idiota sem querer dizer nada. E daí você lembra, por exemplo, do Jason que, por meio de toda aquela sua objetividade, nega aquelas abstrações que a gente vai associando aos seus irmãos. Então veja que, de uma maneira ou de outra, meio que imediatamente se estabelece aqui uma relação entre o Som e a Fúria e toda essa literatura canônica, essa literatura clássica com a qual este livro dialoga. O que nós vamos acompanhando então neste romance é a tensão entre um grupo em declínio, ou seja, a aristocracia, e um grupo em ascensão, um grupo emergente que é lá a burguesia dos Estados Unidos ali, né? Sobretudo do sul dos Estados Unidos. E é justamente por isso que, ao longo do livro, nós ficamos sabendo de pelo menos, por exemplo, 3 mortes, e uma delas é a morte aqui da avó desses irmãos, as outras 2 você vai ter que ler o livro para saber quais são. E a gente fica também sabendo aqui ao longo dessa narrativa de uma série de
segredos familiares envolvendo coisas como, por exemplo, traições, divórcios, alcoolismo, suicídio, incesto e por aí vai. Tudo isso acaba nos sendo apresentado logo no primeiro capítulo que, como é narrado por uma pessoa cognitivamente comprometida, já impõe uma certa dificuldade ao leitor, como eu já falei aqui no início desse vídeo. E é a partir disso que toda essa decadência familiar reflete a decadência mental de alguns desses personagens, que por sua vez interfere na estrutura do romance. E é justamente por conta disso que, por exemplo, o final da segunda parte é tão difícil, porque ela resulta de uma narrativa que passou por um processo ela resulta de uma voz narrativa que passou por um processo de desagregação. E daí, pensando nesse excesso de informações que já nos são apresentadas logo no primeiro capítulo e que vão sendo retrabalhadas nos capítulos seguintes, me pareceu aqui que o Som e a Fúria ele segue uma estrutura musical como aquela que a gente vê, por exemplo, aqui em Busca do Tempo Perdido, do Proust, e aqui a musicalidade ela é algo que afeta mesmo a sonoridade de alguns trechos do romance. E pensando nessa estrutura musical, me lembrei bastante aqui do Levantado do Chão, que é um dos romances do José Saramago. Evidentemente que o Faulkner não leu esse romance, porque esse romance é posterior. Mas, se não me engano, no meu vídeo sobre o Levantado do Chão, eu comento um pouquinho para vocês sobre essa questão da organização musical que o autor acaba estabelecendo aqui neste seu texto. Então, vale a pena, se você não viu aquele meu vídeo, veja lá, apesar de ser um vídeo bem antigo, blá 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 blá, mas veja que eu vou deixar o link para ele lá embaixo. Mas enfim, o fato então é que ao longo dessa minha leitura aqui de Som e a Fúria, eu fui estabelecendo relação com esses dois outros livros, justamente por conta dessa estrutura musical sobre a qual eu vou falar em algum momento ainda nesse vídeo. E todo esse fluxo musical, na verdade eu vou falar daqui a pouco já, e todo esse fluxo musical que a gente observa aqui, acaba gerando o abandono de uma ordem cronológica da narrativa, porque nós temos aqui um tema central que vai sendo ressignificado ao longo de todo o texto, e com isso se encerra a primeira parte desse vídeo, que, como eu falei para vocês, é uma parte muito mais expositiva, ainda que ao longo dessa minha exposição eu tenha esboçado aqui um projeto de análise. A segunda parte do vídeo, que vai começar agora, ela vai ser uma parte muito mais analítica, então prepare-se, porque agora a coisa vai ficar um pouco tensa. Evidentemente que pode ser que nesse processo eu solte aí um spoiler ou outro, então se você não viu, se você não leu o livro, eu sugiro que você pare de assistir esse vídeo por enquanto. Agora, para vocês aí que, enfim, vivem querendo que eu faça um vídeo de 2 horas, pode ser que isso se concretize hoje, a menos que eu decida cortar esse vídeo pela metade, mas enfim, sem mais delongas, vamos a essa segunda parte desses meus comentários. Uma coisa que eu vou acabar revelando aqui nessa segunda parte do vídeo é a ordem dos narradores aqui deste romance. Então, novamente, se você não quer saber disso, pare de ver esse vídeo imediatamente. Pois bem, como eu disse para vocês, então, a primeira parte do livro é narrada pelo Benjamin, e nela a gente tem a apresentação de todos os temas que vão aparecer ao longo de todo o romance, só que esses temas são postos de maneira desordenada, de maneira caótica, e um exemplo disso é a cena do velório da avó, porque quando esses irmãos aqui ainda eram crianças, a avó deles morreu, e daí os pais não quiseram que eles assistissem ao velório que estava acontecendo no piso superior da casa. Só que a Candace, que é uma menina muito, enfim, ativa, digamos assim, ela sobe numa árvore para poder ver o que está acontecendo, e isso já diz muito sobre a personalidade dela. E daí, quando ela sobe na árvore, ela tá de vestido e ela deixa a calcinha aparecendo. E daí, o modo como cada um desses irmãos vai reagir a essa visão da calcinha da Candace vai ser determinante para o andamento de todo o romance, porque nessa cena a gente já observa como cada um desses irmãos se relaciona com essa menina. E daí você vai ter que, evidentemente, ler o livro para saber isso em mais detalhes. Pois bem, essa
desorganização se deve ao fato de que o Benjamin ele não consegue organizar o mundo por meio da linguagem, e é justamente por conta disso que o William Faulkner aqui se utiliza de uma linguagem extremamente simbólica nessa primeira parte aqui do livro. E é justamente por conta dessa incapacidade do Benjamin em lidar com a linguagem que algumas pessoas associam esse personagem a uma manifestação do id. Lembra daquela teoria do Freud do id, ego e superego? Pois bem, segundo algumas leituras, o Benjamin ele seria uma representação do id, porque o id trata dessa questão do instinto, essa questão das pulsões mais primitivas do indivíduo, o que faz com que as sensações e as imagens ganhem extrema importância nessa primeira parte, porque o Benjamin ele é movido por aquilo que é mais imediato como resposta a uma série de estímulos externos que vão repercutindo nessa sua realidade caótica e interior. E é justamente por conta disso que ele se lembra das coisas a partir das sensações que ele vai sentindo. Então, quando ele escuta uma palavra, ele acaba associando essa palavra a uma memória que ele tem da infância. Quando ele toca em algum objeto, acontece a mesma coisa e por aí vai. E é por isso que o uso da sinestesia é muito frequente nessa primeira parte do romance, porque ela representa justamente essa projeção da subjetividade no plano objetivo. E um exemplo disso é a associação que se faz aqui entre a Cadence, ou seja lá, a Cad, e o cheiro das árvores. Então, para o Benjamin, a Cad tem cheiro de árvore. Então, pensando nessa associação que é feita entre a menina e esse cheiro das árvores, é possível também relacionar o cheiro das árvores com algo que remete a uma ideia de pureza e a toda essa sensação de proteção. Então isso é uma coisa muito importante, porque a Cadence só cheira a árvore quando ela ainda está pura, e daí você vai ter que ler o romance para poder saber o porquê que eu estou dizendo isso, mas enfim. Só que, ao mesmo tempo em que o amor dele, do Benjamin, por essa irmã, é um amor simples, é um amor infantil, existe um elemento curioso, porque ao lado da casa da família Compson existe ali um campo de golfe. E eu não sei se você sabe, mas no golfe a pessoa que vai ali ajudar os jogadores se chama caddy. Eu vou deixar certinho aqui na tela escrito como se escreve essa palavra. E daí, só que acontece o seguinte, a pronúncia de caddy e caddy de Cadence é a mesma. Então, o Benjamin tem o costume de ir até o campo de golfe para ouvir esses homens chamando pelo nome da irmã. Então veja que, apesar da simplicidade que a gente observa na relação entre os dois, existe uma certa obsessão desse rapaz aí, né, do Benjamin, pela figura da irmã, ainda que não seja uma obsessão tão doentia quanto aquela que a gente observa lá na parte narrada pelo Quentin. Então, por tudo isso, fica claro que o Benjamin funciona por meio de associações, porque ele não consegue fazer conexões lógicas entre o que é o tempo e o que é o espaço. Ele não consegue fazer conexões lógicas de causa e efeito. Ou seja, ele não tem consciência sobre o tempo. Lembra que no início desse vídeo eu falei para você que uma das grandes questões aqui do Som e a Fúria é a discussão sobre o tempo. Pois é, nessa primeira parte a gente está diante de uma pessoa que não sabe o que é o tempo, ele não percebe que o tempo está passando, e é por isso que nessa primeira parte nós vamos acompanhando todo um processo de sobreposição de vários discursos, o que dá a impressão de simultaneidade, ao mesmo tempo em que dificulta a nossa função aqui como leitores. Então tudo isso dá a impressão de um presente eterno. Tanto é assim que o presente e o passado se misturam o tempo todo nessa primeira parte, e você só consegue fazer uma distinção entre o que é o presente e o que é passado por conta da relação que se estabelece entre o Benjamin e os criados da família. Então preste bastante atenção nos nomes desses criados, porque eles dizem muito sobre o momento em que um determinado evento está
acontecendo. Logo, para esse personagem, ou seja, para o Benjamin, memória e sensação são a mesma coisa. Tudo isso acaba fazendo com que esse sujeito aqui, com que a mente dele seja uma mente extremamente simples, o que não significa que o modo de narrar vai ser simples. Só que mesmo assim, o Benjamin não é capaz, apesar dessa simplicidade, o Benjamin não é capaz de organizar os próprios pensamentos. O mesmo não pode ser dito do narrador da segunda parte aqui do livro, que é o Quentin, porque o Quentin tem uma mente muito mais complexa do que a mente do irmão, só que essa mente é totalmente obcecada pela ideia de preservar a honra familiar, que esbarra em toda a questão lá da virgindade da Candace, e isso vai ser uma das questões que vão movimentar aqui este personagem, esse segundo narrador. E também a outra obsessão do Quentin vai ser lá com relação à própria irmã. E essa obsessão pela irmã é que vai organizar, ou melhor, vai desorganizar o capítulo, de modo que, se na primeira parte, na parte do Benjamin, nós acompanhamos algo próximo da loucura, na parte do Quentin o que nós vamos acompanhar é o processo de enlouquecimento, é o processo de desagregação mental e desagregação narrativa. Então veja que ao longo dessa parte narrada pelo Quentin, fica claro que este é um sujeito dividido entre o passado e o presente, entre o norte e o sul dos Estados Unidos, entre o desejo pela irmã e a culpa que advém desse mesmo desejo, e tudo isso acaba contribuindo para a crise que o leva ao colapso que a gente acompanha aqui ao longo dessa segunda parte. E toda essa crise acontece principalmente por conta da identificação obsessiva que o Quentin desenvolve com o passado, o que acaba fazendo com que ele negue o presente e a possibilidade de futuro. E é justamente daí que vem todo o desespero que ele demonstra em conservar as tradições e os valores familiares. O problema é que este passado se mostra ao longo dessa segunda parte como uma força que se impõe ao presente. E claro, tudo isso acaba refletindo a própria pressão que o Quentin sente por saber que a família investiu tudo para que ele conseguisse estudar em Harvard. Então, o futuro é algo que se sobrepõe ao presente de maneira ainda mais acentuada do que o passado, ainda que o próprio personagem negue com todas as forças esse futuro. E com isso, então, este sujeito aqui, né, o Quentin, ele percebe todo o peso desse fracasso da própria família no presente, e é daí que ele tem essa ideia de se abrigar no passado. E aqui, novamente, nós temos uma função muito importante relacionada ao uso do fluxo de consciência, porque é através dessa técnica que a gente tem o deslocamento temporal deste personagem. E é justamente por conta disso tudo que a intenção primordial que movimenta o Quentin é destruir o tempo. Novamente, o Benjamin não tinha consciência do tempo. O Quentin tem uma relação obsessiva com o tempo. Ele não consegue se esquecer do tempo em momento algum, e é justamente por conta disso que ele pretende destruir esse conceito de tempo, essa ideia de tempo. Porque o tempo aponta para a decadência do homem. O futuro é o lugar da finitude, o futuro é o lugar da desesperança. Então, essa destruição, ela vai acontecer em um momento muito próximo ali do fim dessa segunda parte, quando existe uma imbricação entre o passado e o presente que se materializa no texto por meio da ausência a alusões sobre a passagem lá de tempo, o que novamente se impõe como um elemento dificultador ao leitor devido ao entrelaçamento entre o tempo do enunciado e o tempo da enunciação. Ou seja, ao mesmo tempo em que o Quentin está narrando, ele teoricamente
está vivendo, e isso acaba se manifestando de uma maneira extremamente confusa para o leitor. Então, o fim da segunda parte do romance aqui, ele é extremamente complicado justamente por conta dessa questão do entrelaçamento temporal que acontece aqui. Mas antes que isso aconteça, antes que esse entrelaçamento temporal aconteça, nós vamos acompanhando ali um dia na vida desse rapaz em que ele caminha pelo campus da universidade, ele vai dar uma volta ali perto do lago, ele faz algumas compras, ele escreve algumas cartas, ele briga com alguns colegas, ele se lembra da irmã, ele se lembra do pai, ele se lembra da família como um todo, enfim. E é justamente por conta disso que também é possível fazer uma relação entre essa segunda parte aqui do Som e a Fúria e livros como Ulisses ou mesmo lá O Retrato do Artista Quando Jovem, ambos do James Joyce. Sobre o Ulisses ainda não tem vídeo aqui no canal, mas sobre o Retrato do Artista Quando Jovem tem um vídeo bem antigo, eu preciso refazer aquele vídeo inclusive. Eu vou deixar o link para ele lá embaixo caso você se interesse. Pois bem, e talvez seja então esse momento, essa segunda parte, em que a decadência familiar se coloque de modo mais evidente ao leitor. E o relógio que o Quentin herda do pai aqui é a materialização dessa decadência, mas também é a materialização deste tempo e de toda a ideia da memória familiar. Porque ao receber este relógio, o personagem acaba revestindo ele de um valor simbólico muito grande, porque afinal de contas é aquele tipo de objeto que passa de pai para filho, o que pressupõe evidentemente uma continuidade. E como toda continuidade desemboca na ideia de futuro, nós temos aqui um problema muito grave para esse personagem, porque para ele o futuro é o lugar do caos, o futuro é o lugar da desagregação completa. A partir do momento então em que ele ganha esse relógio do pai, que acontece logo no início do capítulo, o que nós vamos ver é que esse tic-tac do relógio vai acompanhar o personagem em todos os lugares que ele vai, como uma sombra mesmo, lembrando a ele que o tempo existe, que o tempo está ali e que o tempo não para, como diria lá o Cazuza. Então, se por um lado o relógio e a memória familiar estreitam os laços entre o Quentin e a família, por outro, esses mesmos elementos representam também todo o fardo que ele tem que carregar, mesmo sabendo que ele é incapaz de fazer isso. E daí, sobre essa relação dele com o relógio e tal, logo no início aqui dessa segunda parte, na página 79 dessa minha edição, é dito o seguinte: era o relógio de meu avô, e quando ganhei de meu pai ele disse: estou lhe dando o mausoléu de toda a esperança e de todo o desejo. É extremamente provável que você o use para lograr o reducto absurdum de toda a experiência humana, que será tão pouco adaptado às suas necessidades individuais quanto foi as dele e as do pai dele. Dou-lhe este relógio não para que você se lembre do tempo, mas para que você possa esquecê-lo por um momento de vez em quando. E não gaste todo o seu fôlego tentando conquistá-lo. Porque jamais se ganha batalha alguma, ele disse. Nenhuma batalha sequer é lutada. O campo revela ao homem apenas a sua própria loucura e desespero. E a vitória é uma ilusão de filósofos e nécios. Então veja que aqui é o momento em que fica claro desde o início toda a relação completamente obsessiva que vai se estabelecer entre o Quentin e o tempo. E pensando em toda aquela ideia da estrutura musical, que é algo que remonta novamente a essa questão do tempo, existe aqui nessa segunda parte uma espécie de andamento em adágio, que é um andamento muito mais lento do que o da primeira parte, em que se repetem algumas variações, em algumas variações, todos aqueles temas que a gente viu antes na primeira parte, como por exemplo lá a questão dos cheiros, porque aqui o cheiro que vai vir sempre à tona é o cheiro da Madre Silva, que remete à ideia da morte e da finitude, no caso do Quentin. Aqui você vai ter também como recorrência
o tema do amor e da obsessão pela irmã, só que aqui se trata de um amor erótico que leva à culpa e, portanto, para o Quentin, a Cad é sinônimo de sofrimento, enquanto para o Benjamin, a Cad é sinônimo de paz, de tranquilidade, de acalento, de maternidade, etc. Nesse sentido, então, apesar de estarem aqui dilatados, de estarem aqui modificados, os acontecimentos da segunda parte são tão disformes quanto aqueles que a gente observou na primeira. E talvez é por isso tudo, curiosamente, que se associe essa segunda parte aqui e, por consequência, o Quentin ao conceito de ego naquela tipologia lá proposta pelo Freud. Porque e fazer essa aproximação entre esse personagem e o conceito de ego pressupõe um relativo equilíbrio entre aquela total impulsividade e um controle absoluto. E pensar esse capítulo aqui como sendo uma representação do ego, portanto, uma representação daquilo que permite ao sujeito manter a sanidade, é significativo quando a gente se lembra, por exemplo, de toda a questão da ruína familiar, e daí eu não vou poder explorar mais isso, porque senão vai ser spoiler, mas enfim. Basta que você pense, por exemplo, no que acontece com o Quentin aqui e nas consequências que isso tem para a família. E é por tudo isso que o Quentin tenta metaforicamente acabar com o tempo, quebrando o relógio que o pai deu, porque assim, quebrando esse relógio, teoricamente ele interromperia todo aquele fluxo de tempo que leva ao declínio e ainda conseguiu se desvencilhar de todo aquele passado familiar decadente. Então veja que ao quebrar o relógio, o Quentin consegue liberdade tanto do ponto de vista familiar quanto do ponto de vista filosófico e temporal. A terceira parte do romance é narrada pelo Jason, que teoricamente faz às vezes aqui de superego quando a gente pensa lá naquela tipologia freudiana, apesar de toda a impulsividade que beira a irracionalidade que a gente observa nesse personagem. E pensando ainda naquela estrutura musical, essa terceira parte aqui, ela corresponderia a algo como um allegro, porque ela tem um ritmo muito mais acelerado do que as partes anteriores, e tudo isso acaba e uma objetividade que acaba deixando mais claros todos aqueles temas que a gente observou sendo trabalhados nas partes 1 e 2. Então aqui, novamente, nós temos aquela questão mais olfativa, só que dessa vez ligada à raiva e à dor sempre que o Jason sente o cheiro de gasolina. Então veja que a diferença mesmo entre o cheiro que o Jason sente e o cheiro que os outros irmãos sentem já diz muito respeito à personalidade desse terceiro irmão Compson aqui. E outra questão que acaba se repetindo de maneira modificada é toda aquela ideia do conflito, porque enquanto o Quentin internaliza todos os seus conflitos, o Jason externaliza esses conflitos, porque ele não tem conflitos consigo próprio, ao contrário dos irmãos anteriores. O grande conflito que se estabelece na terceira parte é entre o Jason e a sociedade. Nesse sentido, então, existe aqui nesse terceiro momento de O Som e a Fúria toda uma discussão sobre o tempo, só que, lembra lá, o Benjamin desconhece o tempo. O Quentin fica na hesitação entre a obsessão e a negação do tempo. Já o Jason, ele tenta controlar o tempo graças àquela sua visão totalmente utilitarista das coisas. E é justamente com isso que a narração se torna muito mais clara, porque a história é contada de maneira objetiva, de maneira prática, de maneira utilitária, sem espaço para qualquer transcendência. E daí a gente se lembra lá da referência que se faz, da aproximação que se faz entre o Som e a Fúria aqui e aquele trecho que eu li para vocês
de Macbeth. E é justamente por conta disso tudo que em O Som e a Fúria, sobretudo aqui nessa terceira parte, nós temos muito mais um solilóquio do que um monólogo. Lembrando lá que o solilóquio ele sempre pressupõe uma plateia e, portanto, o solilóquio é mais organizado do que o monólogo. Ou seja, o monólogo ele demonstra, ele mostra como o sujeito se relaciona consigo mesmo, enquanto o solilóquio mostra como esse sujeito se relaciona com o mundo, como esse sujeito se relaciona com o meio no qual ele está inserido. E daí no caso do Jason aqui, como ele acredita que a irmã é a causa principal do próprio fracasso, o Jason acaba nutrindo por ela um ódio que beira assim um ódio mortal mesmo, que acaba sendo transferido para a filha dela, que é lá, como eu já falei para vocês no início desse vídeo, a Quentin. Mas veja, e isso aqui é que é a questão mais interessante de todo este capítulo. É justamente por conta de toda essa sua objetividade e de todo esse rancor que o Jason demonstra e percebe-se na narrativa dele a loucura desse personagem. Ele é tão obcecado pela figura da Candace quanto os outros irmãos, ainda que sob uma outra perspectiva. Então veja que se a gente for parar para pensar, não tem ninguém normal aqui nessa família, né? Ainda que uns sejam mais normais quando a gente pensa relativamente aos outros. E é a partir disso tudo, a partir dessa obsessão dele para com a irmã e desse ódio que se transfere à sobrinha, que se desenvolve todas as ações do capítulo, sempre tendo em vista esse impulso materialista, digamos assim, que direciona a um futuro que ainda não existe. Então a relação do Jason com o tempo é uma relação totalmente diversa daquela dos irmãos. E daí, é claro, como nessa terceira parte as coisas vão ficando cada vez mais evidentes ao leitor, eu não vou comentar muito sobre o que acontece nela. E já vou passar a quarta parte, que é narrada, como eu falei para vocês, por um narrador onisciente em terceira pessoa, ainda que o foco recaia quase sempre sobre a perspectiva lá da Dilce, que, como eu também já falei para vocês, é a empregada negra da casa. Em termos narrativos, essa quarta parte ela é bem mais simples do que as anteriores, mas se a gente for pensar bem, nessa parte, esse narrador ele junta todos aqueles andamentos musicais e temporais que a gente foi observando ao longo de todo o livro. E com isso é que se explica da maneira mais clara possível tudo aquilo que acabou escapando ao leitor ao longo da leitura do romance. Então, por conta disso, nessa quarta parte, a gente entra em contato com um conceito de tempo que está ligado à noção de eternidade, que é ligada, que é entendida aqui nessa quarta parte, não como a negação do tempo, mas sim como algo que aponta para a transcendência. Então, nesse sentido, é justamente por conta disso que na quarta parte existe a congregação de todas as temporalidades anteriores. Aquela ideia de que você não tem consciência sobre o tempo, porque o tempo é algo que se insere dentro do conceito de eternidade. Você fica ali com essa questão obsessiva, ao mesmo tempo que tenta negar o tempo, porque a temporalidade, ligando-se à questão da eternidade, é algo incompreensível para o ser humano. E você tem essa perspectiva do futuro, porque afinal de contas é no futuro que se encontra a possibilidade de integração com a transcendência. Lembra lá, como eu falei para vocês, essa quarta parte ela acaba focando muito na Dilce, e a Dilce é uma figura muito religiosa. Então o tempo religioso é um tempo que pressupõe o encontro com Deus no futuro. E é justamente por conta disso que ela enxerga no futuro algo extremamente positivo, ao contrário da família Compson. Então, apesar dessa bifurcação narrativa que aparece em um dado momento dessa quarta parte, é a Dilce mesmo que vai estar sob o holofote neste momento do romance,
ainda que ela não tenha uma voz narrativa, ainda que não seja ela a narrar a própria história, mesmo por conta ali da sua condição social de mulher, negra e pobre. Só que apesar disso tudo, ela é ao mesmo tempo o símbolo máximo dentro do romance aqui da bondade, da integridade e da resistência dentro do romance, porque ela viu o primeiro Compson e agora ela está vendo o último, como ela própria diz aqui em algum momento dessa quarta parte. E isso acaba colocando essa personagem em um lugar de espectadora muito semelhante àquele lugar ocupado pelo próprio leitor. E é justamente daí que advém toda essa clareza narrativa que a gente observa nessa quarta parte. E é por conta disso tudo que eu acredito que ela não seja uma figura marginal do romance, mas sim uma peça fundamental, uma peça central sem a qual a família Compson não funciona. Ela é quem faz todo o fluxo narrativo se movimentar e é justamente daí que advém toda a sua importância. E daí, por falar em personagens que não têm voz, apesar de terem extrema importância aqui para o desenvolvimento da narrativa, eu acho que eu não posso terminar esse meu vídeo com um comentário sobre o Sonho e a Fúria sem me referir aqui a Candace, que, como eu falei para vocês, talvez seja a personagem central aqui deste romance. Então, por não ter voz, é bem possível dizer que essa personagem aqui não narra, mas ela é narrada pelos irmãos. E nesse sentido, a Candace é quase uma alegoria do próprio romance, quase como uma ficção que se coloca dentro dessa ficção maior criada aqui pelo William Faulkner, porque na verdade, se a gente for parar para pensar, ela é um texto que vai sendo lido e interpretado continuamente pelos outros personagens. Nesse sentido, então, cabe a nós, enquanto leitores, fazermos uma leitura das leituras que são feitas sobre a Candace. Então, nós precisamos estar continuamente reinterpretando todas aquelas interpretações que vão sendo feitas aqui sobre elas. E para fazer isso, a gente sempre tem que ter em vista, primeiro, a posição do narrador que se referiu a ela. Segundo, o modo como ela foi representada. Terceira, as implicações dessa representação dessa personagem e principalmente a relação que se estabelece entre ela e os irmãos. Porque se a gente for parar para pensar, a Candace da primeira parte não é a Candace da segunda, que também não é a Candace da terceira parte, e que também não é a Candace da quarta parte, e que também é uma Candace totalmente diferente daquela que vai ser referida no apêndice que o Faulkner colocou a partir de 1945 nas edições posteriores do seu livro. Então, o estilhaçamento temporal que a gente observa aqui em O Sonho e a Fúria também afeta a construção dessa personagem, também afeta a construção da Cad. Então, para o Benjamin, a Cad é uma figura afetuosa, ligada aos elementos da natureza, extremamente maternal, e tudo isso evoca sensações mais do que pensamentos. Ou seja, a Cad do Benjamin reflete o modo como este personagem narrador se relaciona com a realidade ao seu redor. Por outro lado, a Cad que aparece na segunda parte, que é narrada pelo Quentin, é uma figura extremamente voluptuosa, excitante, erotizada e que se opõe a todos aqueles princípios morais e nega as regras de conduta que são extremamente valorizadas pelo Quentin, e daí você tem todo o movimento tensivo que a gente observa nesse personagem. E se a gente for pensar na Cad narrada pelo Jason, ela é egoísta, interesseira e oportunista, refletindo muito bem todas as características que são, na verdade, do próprio Jason. Portanto, essa personagem é uma espécie de fetiche dos próprios irmãos, se tornando uma espécie de objeto que reflete tudo aquilo que eles próprios demonstram ser. E pensando aí naquela questão mais temporal, que como eu falei para vocês, é um dos pontos principais de leitura aqui deste romance, a Cad representaria então
este tempo real, este tempo da sociedade que está externa ao universo literário criado pelo Faulkner aqui neste seu romance. Isso porque todo aquele escândalo que ela gera por conta de seus feitos, de seus atos aqui ao longo do romance, são fruto, todo esse escândalo é fruto, na verdade, de uma época preocupada com a liberação, a libertação, as liberdades do indivíduo. E daí, lembra lá, como eu falei para vocês em algum momento do passado nesse vídeo, nós acompanhamos aqui em O Som e a Fúria o movimento de decadência da aristocracia e de ascensão da burguesia, e me parece que isso fica evidente, sobretudo quando a gente pensa no modo como a Cad se relaciona com os irmãos. E a última coisa sobre a qual eu gostaria de falar, ainda que brevemente aqui, neste meu vídeo, é sobre a possível aproximação entre O Som e a Fúria e o texto bíblico. Essa aproximação, essa possível aproximação, aparece de modo evidente quando a gente pensa, por exemplo, que a narrativa se passa na época da Páscoa, quando a gente pensa na mudança do nome do Benjamin, que antes ele se chamava Maurice, se não me engano, alguma coisa do tipo. E daí o nome Benjamin remete ironicamente ao filho preferido lá do Jacó, só que ao mesmo tempo em que existe aí uma certa ironia, a gente tem que lembrar também que o Benjamin lá no Antigo Testamento, ele incorpora uma espécie de arquétipo de Cristo naquele momento bíblico. Então justamente daí é que advém a importância desse personagem para as narrativas judaicas e por aí vai. Pois bem, outra coisa que acaba explicitando essa relação entre O Som e a Fúria e o texto bíblico é a idade do Benjamim, que está completando aqui os seus 33 anos, que é justamente a idade de Jesus. E daí, toda essa ideia da morte e da ressurreição que existe no livro, sobretudo quando a gente pensa na última parte que acontece lá no domingo de Páscoa, acaba também fazendo essa relação entre essa narrativa e o texto, os textos bíblicos. Só que esse diálogo, ele também aparece de modo simbólico, de modo velado, quando a gente pensa, por exemplo, na decadência familiar relacionada a uma questão do mal e do inferno, quando a gente pensa nessa ideia desse movimento mesmo da decadência. Quando a gente se lembra, por exemplo, de toda a via crucis que o Jason faz na sexta-feira da paixão, porque é disso que se trata toda aquela narrativa que ele empreende. Quando a gente pensa, por exemplo, as várias referências à água como elemento que traz algo de destrutivo que aparece lá na segunda parte do romance e que daí remonta a toda aquela ideia do dilúvio, por exemplo. Quando a gente pensa na inversão irônica do tempo bíblico da Gênese, que aparece lá na segunda parte, sobretudo na cena final, e daí eu não vou poder dar muitos detalhes. E essa questão um pouco mais velada da relação entre O Som e a Fúria e o texto bíblico também aparece no fato de que, nessa segunda parte aqui, o Benjamin, ele está com 15 anos e ele mal aparece nesse momento do livro, assim como na narrativa bíblica a gente tem lá sobre a vida de Jesus. Jesus mal aparece no período ali dos 13 aos 30 e tantos anos, que é quando ele volta vigoroso e etc. Pois bem, esse sumiço do Benjamin na segunda parte se relaciona com o sumiço de Jesus lá nas narrativas bíblicas, e é daí que advém toda essa relação entre esses dois textos. Evidentemente que existem várias outras coisas aqui que eu não vou poder citar, porque senão pode ser que isso seja spoiler para alguém, mas enfim, veja que esse meu vídeo aqui, ele não teve como objetivo, para poder, enfim, encerrar logo essa lenga-lenga, esse vídeo ele não tem como objetivo esgotar as possíveis leituras e os possíveis comentários sobre O Som e a Fúria, porque o que eu tentei fazer aqui foi elencar alguns pontos que eu julguei mais ou menos importantes para o estabelecimento de algumas reflexões aqui sobre este livro. Evidentemente que esse romance aqui entrou para a lista de preferidos do ano e da vida como um todo, não é? E esse daqui
é um livro que exige constantes releituras e revisitações, que é algo que eu pretendo fazer o mais brevemente possível. Só que antes de eu, enfim, reler este livro, eu acho que pode ser interessante que eu me dedique a algumas das outras obras do Faulkner. E acredito eu que eu vá começar por Absalão, Absalão, né? Que eu vá continuar com Absalão, Absalão. Então, se você quiser aí me acompanhar na leitura deste livro, esteja atento, porque em breve isso vai acontecer. Eu só não estou com o livro aqui agora porque eu emprestei ele para minha avó, enfim. Eu acho engraçado isso. A minha avó leu primeiro o Absalão, Absalão, agora ela vai ler o Sonho e a Fúria, e daí a gente inverte para poder conversar depois. Eu acho engraçado. Ela tem o Absalão, Absalão na casa dela, mas ela quis a minha edição porque é da Kozak Naif. E daí ela vem com aquela história de que, é porque a minha edição é velha, não enxergo muito bem a letrinha. Mentira! Ela pensa que me engana. Mas enfim, postas essas problemáticas familiares de lado, fica aqui os meus parabéns a você, bravo guerreiro e brava guerreira, que continuou até o fim desse vídeo. Eu acho que ninguém deve ter continuado até o fim desse vídeo, porque ele ficou extremamente gigantesco, não é? Enfim, fica aqui a minha parabenização e o meu agradecimento por ter me acompanhado até o fim. Eu vou deixar lá embaixo o link para onde você pode comprar este livro, e assim você me ajuda e fica feliz e todo mundo agradece, certo? É isso então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso eu tenha esquecido de falar alguma coisa, comente lá embaixo, porque isso é muito importante. Caso você não tenha gostado do vídeo, deixe lá embaixo também o seu comentário. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição, e caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplexo para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!